Eu vou dar sequência. Na semana passada nós ministramos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E eu até avancei um pouco no capítulo 4, sem, no entanto, expor alguma coisa no capítulo 4. E eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa nesse capítulo. Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Está escrito assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos cultuando a Ti, juntamente com os nossos irmãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou, Senhor, nesta manhã, pelos cânticos, pelas orações respondidas. Ó Deus, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de ofertarmos na Tua casa, pelos testemunhos aqui trazidos, Pai. E agora, Senhor, iremos meditar, ó Deus, nos alimentar com a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, tira todo o cochicho, Senhor, que a Tua palavra tenha livre curso, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém. Pode sentar, igreja. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos aqui no capítulo 3, falamos da advertência de Paulo a Timóteo, né? Ele inicia o capítulo dizendo: saiba disso. Ele fala de tempos terríveis, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Só recapitulando aqui, para que os irmãos possam compreender melhor a mensagem de hoje. Fala de uma perspectiva de como os homens seriam nos finais dos tempos. Egoísta, desobediente, mais amantes de si mesmo do que amantes a Deus. Enfim, há uma série ali, extensa, ali, uma relação extensa de situações. Fala da falsa piedade, aqueles que tinham aparência de piedade, mas que negavam a sua eficácia, negavam o seu poder. Fala no versículo 9 da sentença: a estes não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Fala de uma fidelidade exemplar, no versículo 19, quando Paulo apresenta-se a si mesmo como exemplo, que
Timóteo deveria seguir, copiar no amor, na perseverança, na paciência, nas perseguições que ele havia sofrido. No versículo 12, ele fala que todo aquele que quer viver uma vida piedosa diante de Cristo, seguir a Cristo de fato, fatalmente ele vai sofrer perseguições, é inevitável isso. No 8, ele faz um convite a Timóteo a permanecer firme, a ser perseverante, a não desistir, a permanecer naquilo que ele havia aprendido. No versículo 14, ele fala de convicção. Mantenha a convicção naquilo que você crê, sabendo de quem aprendeu. Então, ele faz essa exortação a Timóteo. E em seguida, ele faz uma defesa da palavra, né? Quanto a você, permanece nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E no 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Isso é um resumo do que nós ministramos na semana passada, no domingo passado. E agora nós vamos, então, compartilhar com os irmãos alguma coisa que o Senhor nos permitir, aqui no capítulo 4. As duas cartas, a primeira e também a segunda, obviamente, foi uma carta de Paulo dirigida a Timóteo. Mas o Espírito Santo fez com que essa carta fizesse parte do cânon bíblico, da Bíblia como um todo. E aqui Paulo fala que toda a Escritura é inspirada. Então, portanto, é uma carta que foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve, não foi simplesmente uma carta de um amigo saudoso, de um amigo sentido a falta. Não, havia um propósito nessa carta. Uma carta inspirada pelo Espírito Santo para Timóteo, para dar a ele uma direção, para dar a ele instruções, porque a gente precisa entender aqui que Paulo, nesse momento aqui, ele estava preso. Nero estava furioso. E ele já sabia da iminência da sua morte. E ele conhecia o caráter de Timóteo. O Timóteo tinha como traço da sua personalidade uma certa timidez, né? E até então, Paulo sabia que Timóteo poderia contar com a sua presença, vivo aqui na terra, vamos dizer assim, né? Mas agora Paulo sabe que em algum momento ele iria partir. E a gente vê aqui o amor, o cuidado de Paulo em relação a Timóteo. Mas não era somente em relação a Timóteo. O cuidado de Paulo aqui era com cada um de nós. Paulo sabia que essa carta que ele estava escrevendo era o Espírito Santo conduzindo a pena, conduzindo a sua mão, e que isso ia trazer reflexo ao longo da história. Que essa carta ia trazer reflexo à igreja hoje, a minha vida, a sua vida. Paulo sabia que uma grande perseguição se aproximava ali da igreja, dos irmãos ali, e isso aconteceu. Nero perseguiu de forma cruel os cristãos. A história diz que chegou momentos que faltou madeira em Roma para produzir cruzes para amarrar os cristãos. Os cristãos eram amarrados e eram queimados à noite
para iluminar a cidade. Então Paulo sabia que estava muito próximo de que algo viesse a acontecer. Uma perseguição terrível viesse a acontecer. E ele começa a preparar o seu discípulo. Ele começa a preparar aquele jovem para pastorear uma igreja, que setores dessa igreja estavam sendo ameaçada por apostasia e por falsos ensinos e por falsos mestres. Uma igreja ameaçada por isso. A palavra de Deus sendo ridicularizada, negociada por desejos pessoais. Então, por isso, o Espírito Santo conduz Paulo a escrever essa carta a Timóteo, e aqui é o final dessas duas cartas. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? Que essa carta, ela não é somente dirigida a Timóteo. Essa carta faz com que você seja um Timóteo também. É para você essa carta. Eu me torno um Timóteo também. Uma legião de Timóteos que precisam observar e receber essa carta como instrução, como direção para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Então, é uma carta dirigida a Timóteo, é uma carta dirigida à igreja. E Paulo aqui, agora, qual é o destinatário dessa carta? Ou melhor, o destinatário é Timóteo. De quem Paulo está falando? Ele está falando de uma sociedade. Aqui no capítulo 3, no capítulo 4, ele está falando de uma sociedade. Mas, sobretudo, ele está falando de uma igreja. Como falamos aqui na semana passada. Está falando de uma igreja. Da igreja ali contemporânea. E Paulo, na mente de Paulo, os últimos dias que ele fala, já estava próximo. O tanto que ele fala para Timóteo, esses homens serão assim, 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 haverá aqueles com uma falsa piedade, mas negam a sua eficácia, afaste-se dele. Então, era algo muito presente, muito, muito real naquele momento. Mas porque Paulo entendia que a volta de Jesus estava muito iminente. Esses últimos dias que Paulo fala, ele se estende, ele abrange os nossos tempos. Então, a situação, ela é vivida hoje. Então, essa palavra foi para aquele tempo e foi para esse tempo. Foi para uma sociedade como um todo e foi, sobretudo, para a igreja. E ele inicia aqui no capítulo 4, suplicando a Paulo. Ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, atende para isso, que há de julgar os vivos e os mortos, supremo juiz, os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Uma exortação a Timóteo. E como aqui nós estamos reunidos numa comunidade de Timóteos, essa exortação é para nós também. Eu os exorto solenemente. Ou seja, quando ele diz aqui, na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu o exorto. Ele está querendo dizer o seguinte: Timóteo, eu faço para você, eu e você estamos agora fazendo um pacto. É sob juramento. É compromisso assumido diante de Deus e de Cristo. Aquele que vai julgar vivos e mortos. É diante disso, é diante deles que eu faço para você, Timóteo, essa exortação. É diante de Deus
que eu faço para vocês, Timóteos, igreja do Senhor. Essa exortação é o que a palavra está dizendo. É para nós. Porque às vezes é muito cômodo, amado, a gente falar, não, mas isso aí foi para Timóteo, ele que se lixe. Não é para mim. Não, amado, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, ela foi para aquele tempo, ela é para hoje. Aliás, amado, até corrigindo algumas coisas que eu mesmo já repeti algumas vezes, e é errado. Nós, às vezes, temos o costume de dizer que a palavra de Deus se renova a cada dia. A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não afirma isso, não está isso na Bíblia. A Bíblia diz que as misericórdias, sim, elas se renovam a cada manhã. Agora, a palavra, ela não precisa de renovação. A palavra ela é viva. Ela é eterna. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Foi Jesus que falou. Então, eu já citei isso, amado, mas é um erro. Não é bíblico, não há base bíblica para essa fase. A palavra de Deus, ela é viva. Claro que determinado texto pode falar comigo de acordo com a minha necessidade naquele momento. E aquele mesmo texto pode falar com o Alex de acordo com a necessidade naquele tempo. Porque ela é viva. Ela é viva. E ela vem de encontro à necessidade, às dificuldades, aquilo que cada um precisa. Então, quando você disser a palavra de Deus se renova, não, esse texto, se você citar isso, não diga que está escrito. Porque não está escrito. Tá bom? Ele faz exortação, e no versículo 2, ele começa dizendo, pregue a palavra. Esse pregue a palavra aqui, amados, é muito mais do que simplesmente pregue a palavra. Aqui está embutido, aqui está intrínseco nessa frase, pregue a palavra. Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo, não invente. Não invente, não crie doutrina, não crie coisas. Não há necessidade disso. Pregue somente a palavra. Unicamente a palavra, não se desvie da verdade. Pregue a palavra. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. E diz isso para a igreja. Porque é assim, amados. Hoje há palavras e palavras sendo pregadas. Há doutrinas e doutrinas sendo pregadas. Há conceitos e conceitos sendo ensinados. E nós precisamos voltar totalmente, 100% para a palavra de Deus. Porque se desviarmos da palavra de Deus, nós estaremos nos desviando do caminho. Estaremos sendo desencaminhados do caminho no qual o Senhor nos colocou. Então, o conselho aqui, pregue a palavra. Esteja preparado. Na corrigida diz instes, ou seja, insista em tempo e em fora de tempo. Não importa, amado. Não importa o século que estamos vivendo. Não importa os tempos modernos que nós estamos vivendo. Insista, é o que Paulo está falando. Continue, não se desvie da verdade. Pregue a palavra e pregue a verdade. Não importa o que o mundo prega. Não importa o que o mundo ensina. Não importa o que o mundo crê. Não se desvie da palavra, insista. Insista em pregar, insista em viver, insista em andar pela palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Que nunca
saia do nosso coração, que nunca saia da nossa mente, que nunca saia da nossa boca os princípios da lei de Deus. É ela que deve nortear a nossa vida, amado. É ela que deve nortear as nossas ações. É ela que deve nortear o nosso viver. É a palavra de Deus. É a lei do Senhor. É esse conselho aqui que nos últimos dias Paulo está passando para Timóteo, para que isso fosse passado para nós também. E aí ele continua. Repreenda. A palavra repreender, amado, é admoestar, é denunciar uma conduta errada. A repreensão, no contexto cristão, tem lugar sempre que o cristão se desvia da verdade da palavra de Deus. E sempre que a vida de determinada pessoa, ou de determinado cristão, melhor, não coaduna, não coincide com a vontade do Senhor. Então, quando a pessoa está levando uma vida, uma conduta, que não condiz com o nome de cristão, que não condiz com as verdades da palavra de Deus, que não condiz com as verdades do Senhor, essa pessoa é digna de repreensão. E a palavra de Deus está dizendo aqui, repreenda. Esteja preparado na palavra, em todo tempo e fora de tempo. Tempo oportuno e inoportuno. E repreenda o irmão. Admoeste o irmão, todas as vezes que ele for passível de repreensão. E isso, amado, não é papel de pastor. Não é papel da liderança. É papel de cada um de nós. De cada Timóteo que aqui está. Porque muitas vezes nós pegamos o irmão em falha, em erro, em condutas em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a vontade de Deus, e nós damos tapinha nas costas. Nós alisamos ele, com medo de se expor, com medo de receber uma invertida. Nós não podemos ter medo de invertida se nós repreendermos com a palavra de Deus, não no meu conceito, não naquilo que eu penso. E para me repreender com a palavra de Deus, eu preciso estar preparado em tempo e fora de tempo. Que aí eu vou repreender não com a minha vontade, não com as minhas palavras. Eu vou repreender com a palavra de Deus. Então, o conselho de Paulo aqui aos Timóteos: repreenda todo aquele que é irmão. E eu não vou nem dizer o que se diz irmão, não. É o que é irmão. E é surpreendido em condutas inadequadas a um cristão. E aí ele continua. Corrija. Eu vou usar um exemplo que eu me sinto mais confortável, que é o exemplo da cozinha. Quem lê receita, acho que já ouviu. 1 grama disso, 100 gramas daquilo, meio quilo não sei do que, e ali são os ingredientes. Coloca o óleo na panela, coloca o alho, coloca a cebola, enfim, põe isso, põe aquilo outro. Depois de tudo pronto, diz assim: corrija o sal. Experimente. Quem cozinha, ele tem que experimentar. É uma regra. Quem cozinha deve experimentar o que faz. E aí corrija. Corrija o sal. E aí sirva. Corrigir, amado, é trazer de volta para o caminho. É acertar o rumo.
acertar o curso, é ver o irmão que está... Primeira coisa é corrigir a nós mesmos, e outra, ver o irmão que está desviando da rota, está desviando do rumo. Você, preparado em tempo e fora de tempo, vai lá com a palavra de Deus e corrija o rumo desse irmão. Traz ele de volta para a rota. Traz ele de volta para o caminho. Meu irmão, vem cá, você está se afastando. Você está fora do rumo. Traz ele de volta para a rota. Traz ele de volta para o destino traçado pela palavra de Deus, traçado pelo Senhor. Então, repreenda, corrija e exorte. Ele fala, exorte, com toda paciência e doutrina. Doutrina aqui, amado, é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é exortar. Porque às vezes a gente pega a pessoa no erro e vai exortar. Ô, querido, o Senhor é contigo. Você é servo de Deus, você é amado, sabe? Eu amo você, sabe? São palavras gostosas, mas que muitas vezes é coceira no ouvido isso, amado. Você exorta, mas não fala o motivo da exortação. A exortação no grego, tem uma palavra no grego que define, é paraclesis. Quer se colocar ao lado, amado. Meu irmão, eu estou com você, eu vou orar com você. Nós vamos ler a palavra junto, amado. Nós vamos ler a palavra junto. A tua dificuldade, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a palavra diz a respeito. Nós vamos orar junto, o Senhor vai te levantar. É exortação, é ânimo. Mas ânimo com doutrina, com paciência e com doutrina. Olha o que diz em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Com mansidão. Com paciência, Paulo fala aqui, com paciência e com doutrina. Mas exorte, irmão. É papel dos Timóteos. E você é um Timóteo. Nós somos esses Timóteos. E há esse ministério nas nossas mãos. Agora, por que Paulo usa 2 capítulos intensos para orientar Timóteo? E isso, repito, serve para nós. Porque no versículo 3 aqui ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Timóteo, ministre, pregue, ensine, enquanto ele está dando ouvido. Porque vai chegar um tempo que não vão suportar mais o teu falatório, a doutrina ministrada, os ensinos ministrado. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Me intrigou esse comichão e essa coceira nos ouvidos. O que Paulo quis dizer com isso? E eu fui pesquisar. E tem várias correntes. Elas são muito próximas, as correntes. Mas uma que me chamou muita atenção, essa coceira nos ouvidos, sabe quando você está com aquela coceirinha? Você pega uma peninha e fica, às vezes tem mesmo um cotonete, e é gostoso. E aí você não quer nem que a coceira passe, você fica ali, ó, aquele negócio coçando os ouvidos. Foi a melhor definição que eu encontrei. Pessoas que não suportam mais a verdade da palavra de Deus,
e sentem coceira nos ouvidos e juntando mestres para si mesmo, um grupo de mestres, de falsos mestres, cada um com a peninha na mão, para vir coçar os ouvidos, e que gostoso está. Pessoas que querem ouvir só o que gostam. Pessoas que querem ouvir só o que agrada. Pessoas que querem ouvir somente o que massageia, o que coloca para cima. E a palavra de Deus, amados, na maioria das vezes, nós recebemos ela e ela entra amarga na nossa boca. Ela produz um efeito devastador. E muitos não querem mais suportar a verdade e ficam procurando. E pior, amados, que esses mestres com peninha na mão se multiplicam, se quadruplicam, como pragas. Então, quem quer procurar mestres com peninha na mão, vai encontrar em toda a esquina. Pessoas que vêm massagear o ego. Pessoas que vêm trazer palavras palatáveis, palavras que a gente quer ouvir. Que acaba o culto e o pregador recebe tapinhas na costa. Que palavra! Eu saio daqui flutuando. Mas não muda. Não transforma. Não produz. Não traz efeito. E aí nós estamos muitas vezes construindo uma igreja de pessoas amantes de si mesmo, com aparência de piedade, mas negando a sua eficácia e negando o seu poder. Não suportarão a sã doutrina e terão coceira nos ouvidos e atrairão, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Amada, a palavra de Deus, em sua grande maioria, ela virá contra nós. Porque naturalmente nós temos a tendência, amado, de rejeitar a palavra de Deus. Naturalmente, nós temos a tendência em andar no caminho contrário à palavra de Deus. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Porque senão, não tem bom. Nós vamos ficar daqui para colar, correndo atrás de mestres com a peninha para ficar acariciando os nossos ouvidos. E não sai dali. E não sai dali. E esses mestres nem querem que saia. Porque quer nos manter com aquela coceira no ouvido para ele poder nos escravizar. Mestres para si mesmo. Aqui diz no 4 que esses se recusarão a dar ouvidos à verdade. Agora já não é nem questão de entender, de não suportar. Eu me recuso a ouvir essa palavra. Eu me recuso a seguir isso que está sendo ensinado, isso que está sendo pregado. E diz, voltando-se para os mitos. Na corrigida diz que voltando-se para as fábulas. Preste atenção nesse termo, voltando-se. Só volta para algum lugar quem já esteve lá. Concorda com isso? Só pode voltar para um lugar alguém que já esteve lá. O texto quer dizer aqui o seguinte, são pessoas
que já tinham abandonado as fábulas. Já tinham abandonado as crendices. Já tinham abandonado os mitos. Mas agora, a palavra traz desconforto. Agora, a sã doutrina incomoda. E ele se recusa a ouvir a verdade. Ele se recusa a seguir a palavra de Deus. Ele se recusa a caminhar segundo a sã doutrina. Aquilo que o Senhor determina e orienta. Aí sabe o que ele faz? Ele volta para onde ele veio. Aí começa a acreditar. É por isso que hoje, amados, tem muita gente correndo atrás de rosa ungida, de sal grosso. Do azeite, do lenço ungido. Do azeite barato ali do talento. E que diz que veio do Rio Jordão, lá de Jerusalém. Da água da Sabesp, que diz que veio do Rio Jordão. E está um monte de gente acreditando nisso. E você conversa às vezes com essa pessoa, você quase que se é convencido também. Porque crê. Rejeita isso aqui, amados. E Paulo mesmo fala que ainda que um anjo venha e pregue qualquer coisa diferente disso aqui, não aceite. Recuse. É anátema. É maldito. Qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Por isso, esteja preparado em tempo e em fora de tempo. Nós não podemos voltar às fábulas, amado. As fábulas é para ímpio. O ímpio diz que não acredita em Deus, que é um absurdo acreditar em Deus. O ateu. A Bíblia chama ele de louco. O louco diz que não existe Deus. E ele diz que loucos somos nós, por acreditar em Deus. Ele não acredita em Deus, mas acredita em duende. Fábula. Crendice. Horóscopo. Ele não acredita em Deus, mas não sai de manhã de casa sem não consultar o horóscopo. Não dá um passo sem consultar o horóscopo. E amados, eu espero que não tenha ninguém consultando o horóscopo aqui não, né? Em nome de Jesus. É abominação. É maldição. É maldição. Mas Deus não existe. Absurdo. Pessoas que abandonaram a verdade e voltaram para as fábulas. Mas aí Paulo dá um conselho aos Timóteos. É para você, meu irmão. É para mim. É para nós. Você, porém, seja moderado em tudo. Sabe? Não seja o crentão, né? Apontando o dedo, denunciando todo mundo, xingando todo mundo, se isolando todo mundo. Não seja o crentão, seja moderado em tudo, desde que essa moderação não comprometa as verdades da palavra de Deus. Equilíbrio. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie as verdades da palavra de Deus. Seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. No capítulo 3, Paulo começa a falar dos egoísmos e não sei o quê, dos amantes. De repente ele muda o discurso. Siga o meu exemplo e fala. Na paciência, na perseverança e nas perseguições. Ele muda. Eu falei assim, olha, o que tem a ver essa perseguição com o que ele está falando? Tem. Amados, se nós formos viver isso aqui, como devemos viver, vai ser perseguido.
Quem cursa universidade aí sabe disso. Se você chegar lá na universidade, na faculdade, e falar de criacionismo, que você crê em Deus e crê na Gênesis, você é escurrachado na faculdade. Você é isolado na faculdade. Pregar a palavra de Deus é sinônimo de perseguição. Muitas vezes na família. Muitas pessoas foram isoladas da família porque resolveram crer nisso aqui. Decidiram crer na palavra de Deus e seguir a Jesus. E lógico, obviamente, que perseguição nos faz sofrer. Quem gostaria de ser perseguido? E aí Paulo anima aqui, Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. E faça a obra de um evangelista. Pregue a verdade. Ensine a verdade. Fale da verdade. Proclame. Aqui é proclamação, audível. Proclame as verdades da palavra de Deus. Insista, não tenha medo, não se intimide, fale. Ela é a verdade, creia nela. Ela é a verdade. Não há o que temer. E cumpra plenamente o seu ministério. Você tem ministério, amado. Você tem um ministério, você tem um trabalho, você tem um serviço. Na obra de Deus, na casa de Deus, na comunidade. Não negligencie isso. Quando Paulo está falando isso aqui, faça a obra de evangelista, cumpra o seu ministério, eu associo isso aqui ao versículo 1. Essa exortação é na presença de Deus e de Cristo Jesus, aquele que há julgar vivos e mortos. Deus irá julgar, amados, a maneira como eu tenho conduzido o ministério que Ele colocou nas minhas mãos. E que eu, diante do Senhor, assumi. E todo aquele que aceitou a Jesus, que decidiu andar por esse caminho, ele tem um ministério. De alguma forma. Ele está inserido no ministério. Que ministério é serviço. Ministério é diaconia, é trabalho. Todos nós somos diáconos. Cumpra plenamente, integralmente, todo o seu ministério. Com dedicação, com zelo, com temor, com amor, com propósito. Infelizmente, amado, tem muita gente abandonando os ministérios que se comprometeu a fazer. E Paulo está falando aqui que o compromisso foi feito diante de Deus e Cristo, aqueles que irá julgar vivos e mortos. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu queria ler alguns textos aqui, amados, que fala do risco de desviar-se da palavra de Deus. São dois textos que já lemos até na semana passada. Aqui no capítulo 3, o versículo 9, nós já lemos agora há pouco aqui. Não irão longe. O 8 diz assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. No 12, Paulo fala assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o 13 diz: contudo, os perversos, os impostores, os que usam de engano, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Infelizmente, amados, é o que nós temos visto. Pessoas com comichão, com coceira nos ouvidos, rejeitando a verdade,
buscando palavras que agradam, que massageiam o ego, se submetendo a engano, sendo enganados e transmitindo esse engano a outros. Sendo enganados e enganando a muitos. E aqui agora eu repito o que Paulo fala para Timóteo, aqui no versículo 5 do capítulo 3. Afaste-se desses também. Afaste-se desses. Mas seguir a palavra, amados, seguir a verdade. Às vezes a gente ministra isso aqui, até aqui, e aí fica aquele sentimento, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena obedecer a palavra? Será que há algum benefício em eu ser fiel a essa palavra? Eu convido você a abrir em Salmos. Capítulo 19. Eu estou concluindo, irmãos. Mas vai sobrar um espaço para o louvor ainda, viu? Capítulo 19 de Salmos, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Aleluia. Glória a Deus. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aleluia. Glória a Deus. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Olha agora, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Não há engano. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. E olha agora, a grande recompensa em obedecê-las. Oh, amados, nós somos recompensados em seguir as verdades da palavra de Deus. Ainda em Salmos 119. Versículos 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Repito, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E o 106 diz assim, ó: prometi. Repito, prometi. Sob juramento, e o cumprirei. Vou obedecer às tuas ordenanças. Aleluia. Glória a Deus. Eu finalizo aqui, amados. Uma breve aplicação, amados. Provérbios 23,
Versículo 17 diz assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Que às vezes nós olhamos as pessoas com a peninha na orelha, no ouvido, e ficamos invejando. Olha lá, é bênção sobre bênção. Aquele irmão lá não sofre, eu aqui sofrendo. Né? Olha quanta luta, quanta perseguição, quanto sofrimento, quanta dificuldade. E eu passo lá, aquele irmão está pulando. Né? Não inveje os pecadores em seu coração. Esteja preparado para rebater com mansidão os contradizentes. É a segunda aplicação. Mergulhe na palavra de Deus, amados. Não fale de si mesmo. Fale aquilo que a palavra de Deus diz. Cumpra o teu ministério. Seja honesto em cumprir. Seja fiel em cumprir o prometido. Sabendo que nós iremos prestar contas àquele que vai julgar vivos e mortos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Que a gente possa viver essa verdade. Deseje a provisão de Deus. Busque o suprimento de Deus, sempre. Mas ame muito mais, acima de tudo, o provedor do que a provisão. Ame o supridor muito mais do que o suprimento. Outra coisa, amado. Paulo fala para Timóteo que a palavra de Deus, ela é apta para nos conduzir à salvação. A nossa vida não se limita a isso aqui, amados. A nossa vida não se limita a uma eternidade nos esperando. Nós iremos morar com Jesus, com aquele que há julgar vivos e mortos na eternidade. Na eternidade, amados. Lá a perseguição não terá. Lá o sofrimento cessou. Lá todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Lá nós não estaremos sujeitos a engano. E lá, amados, nós não precisaremos ademoestar, exortar, corrigir e repreender. Porque lá estará aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus e que não se dobraram à secularidade, à massagem do ego e às pregações e aos ensinos enganadores e observaram a verdade da palavra de Deus. Eu vou orar com vocês, depois teremos um louvor, pode ser? Amém? E aí a gente vai estar encerrando. Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós ouvimos uma palavra como essa, Senhor. E a primeira reação, o primeiro sentimento, às vezes, que temos, Pai, é o mesmo por aqueles discípulos que, quando ouviram o discurso de Jesus, se afastaram, saíram
se foram, dizendo que era muito duro aquele discurso. E eles acharam duro aquele discurso porque eles foram atrás de Jesus buscando os seus próprios interesses. Eles haviam sido saciados, supridos com a necessidade do pão. E foram na expectativa de que o Senhor multiplicasse novamente o pão. E ali o Senhor disse para eles que quem não comesse a carne e quem não bebesse o seu sangue não teria parte com ele, e isso os escandalizou, Pai. Mas, Senhor, depois Jesus pergunta aos discípulos se queriam ir também. Mas Pedro, com autoridade, representando a todos ali, disse: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Pai querido, nós queremos reproduzir essa frase de Pedro, Pai. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos esforça. Ó Deus, nos levanta, Senhor, homens e mulheres, Pai, que não se rendem ao engano, que não buscam, Senhor, seus próprios interesses, Pai, que não andam, Senhor, ansiosos por palavras, Senhor, que massageiam o ego, por palavras agradáveis, Senhor, agradando a si mesmo, Senhor. Mas que a gente venha ouvir a Tua voz, Pai. Que a gente venha, Senhor, seguir a Tua direção. Que a gente abra, Senhor, os nossos corações, Senhor, para que Teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija, Senhor, na Tua verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós rejeitamos as fábulas, Pai. Nós rejeitamos as crendices. Nós rejeitamos os mitos. Rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, toda doutrina, entre aspas, que estejam, Senhor, em desacordo com a Tua palavra, Pai. Porque ela, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E por ela nós vamos andar até a Tua volta, Senhor, até a Tua vinda, Senhor, para então irmos, Pai, morar, Pai, eternamente com o Senhor, livres, salvos, libertos, enfim libertos de todo engano, de todo sofrimento e de toda perseguição, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra. Adore o Senhor, irmãos. Adore-se. Tudo posso em Ti, fortaleza minha, eu espero em Ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei, minha vida em Tua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas prometi, guardei no coração, e da Tua palavra
abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia! Glória a Deus! Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Aleluia! Tuas promessas protegi e guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia! Oh, Deus! Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das glória ao Senhor. águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! Toda a glória ao Senhor! Aleluia! O Senhor não falhará! A palavra do Senhor não falhará! Aleluia! Jamais voltará vazia. Ela cumprirá o seu propósito, aquilo que apraz ao Senhor. Amém? Tenha, amado, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, preparado em tempo e em fora de tempo. Estenda as mãos para cá, amados. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações, a direção do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, amado. Tua